que tenho entendido, né, e eu vou passar, mas eu estava falando sobre a equipe científica do IPNI. É uma equipe que está distribuída praticamente no mundo todo, com exceção da Europa, né? São os diretores e diretores adjuntos que formam essa equipe científica, que tem uma missão nobre, né, de levar a informação sobre o bom uso do fertilizante e dos nutrientes de plantas. E uma frase muito importante do nosso presidente, Dr. Terry Roberts, é que, apesar de nós sermos uma equipe pequena, mas nós temos uma missão para que nós possamos ter uma magnitude de passar essas informações para um grande número de pessoas, é seguir esse lema: treinar os que treinam e influenciar os que influenciam. Então, esse é o nosso grande objetivo, né, e que nós procuramos fazer isso de uma maneira bastante eficiente. Para que os senhores possam ter um conhecimento da nossa equipe aqui no Brasil, nós temos o Dr. Luiz Inácio Prochinol, que é o diretor-geral, depois eu e o Dr. Eros, como diretores adjuntos, né? O Dr. Eros, ele fica em Rondonópolis, eu e o Dr. Luiz ficamos em Piracicaba. Temos a Silvia Stipe, engenheira agrônoma, que é a responsável pelas publicações, o Evandro pela parte administrativa e informática, e a Renata Fiuza, que é a assistente administrativa. Tratando mais especificamente do nosso assunto, que é o Programa em Boas Práticas para o Uso Eficiente de Fertilizantes, esse é um tema que iniciou-se em 2009, através de um evento que ocorreu aqui em Piracicaba, na Exalc, que foi um simpósio de uma maneira mais generalizada, né, onde nós buscamos tratar de todos os assuntos, né, relacionados às boas práticas de uso de fertilizantes. A partir deste simpósio, houve a geração dos livros que o Dr. Eros falou no início, né, gerou 3 livros, em 3 volumes, né, cada um tratando de assuntos diversificados. O volume número 1, onde nós temos o assunto mais ligado aos aspectos do contexto mundial e práticas de suporte. O volume 2, nutrientes, e o volume 3, tratando mais sobre as culturas. Posteriormente, essa é a etapa número 3, onde nós estamos difundindo essas informações através de simpósios regionais. Houve um primeiro em Sorriso, no ano de 2011. Agora, em 2012, nós fizemos um em Maringá, que foi o segundo. O terceiro em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O ano que vem, nós estaremos efetuando mais 2 eventos. Esses eventos serão em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com o apoio da Universidade Federal de Santa Maria e a Coplantil. Um outro em Rio Verde, Goiás, com o apoio da Comigo. E, de uma maneira mais específica, nós vamos estar realizando um evento em Bebedouro, tratando do assunto de boas práticas na cultura dos cítricos. Entrando mais agora diretamente na nossa palestra, eu tenho sempre enfatizado e tenho batido bastante firme nessa questão entre nutriente e fertilizante. A gente pode observar que o nutriente ele está em verde, o fertilizante está em vermelho. E ele tem um propósito, é que quando nós tratamos da palavra nutriente, ela é muito bem aceita pela opinião pública. Mas quando nós falamos em fertilizante, de uma maneira até que generalizada, a opinião pública vê o fertilizante como um defensivo agrícola, um veneno. Né? Eu sei que, eu acredito que todos os senhores e senhoras que estão escutando podem ter conhecimento do fertilizante, mas quando nós falamos com um público mais leigo, essa informação ela não é tão bem, ou essa palavra não é tão bem aceita. E isso é o que nos motiva a estar cada vez mais comentando sobre os efeitos, né,
do fertilizante, de como utilizar o fertilizante de maneira correta e eficiente. E é através dos fertilizantes que nós vamos conseguir aumentar o rendimento das culturas. E por isso que esse diagrama que o IPMI lançou, onde está bem explícito o conceito do 4C, que seria a fonte certa, na dose certa, na época certa e no lugar certo, envolvendo 3 aspectos fundamentais para isso, que é o aspecto ambiental, econômico e social. É isso que nos motiva bastante a estar sempre realizando esses eventos ligados às boas práticas. Muito bem. Quando o aspecto fertilizante é colocado em discussão, o primeiro comentário que se faz é: o fertilizante ele é mineral. Qual é a vantagem de se usar o mineral sobre o orgânico? Eu não quero aqui estar discutindo o efeito na física do solo, mas nós estamos conversando agora sobre o fornecimento de nutrientes para a planta. Então, o que um alimento que foi gerado pela adubação mineral ou orgânica tem de diferença? Um estudo feito através de um levantamento de informações na literatura nos últimos 50 anos, ele comparou os alimentos, os compostos dos alimentos produzidos via convencional ou via orgânica, para avaliar se realmente existe essa diferença. E através dos resultados desses estudos, mostrou-se que praticamente não há diferença. Muito raramente você encontra uma diferença a favor do convencional ou outras do orgânico, mas de uma maneira generalizada, não há uma diferença entre o alimento que advém de uma adubação orgânica ou de uma mineral. Isso está muito bem claro na conclusão desse trabalho. Esse trabalho foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition, e a conclusão é que não há evidências de que os alimentos produzidos organicamente são nutricionalmente superiores aos alimentos produzidos convencionalmente ou através dos adubos minerais. É muito importante a gente ter isso em mente, porque nós devemos derrubar esses paradigmas que são formados dentro da opinião pública e que não têm um fundo total de verdade. Muito bem. Quando nós estamos falando de alimentos, a primeira coisa que nós vamos estar buscando é fugir da insegurança alimentar que o mundo está vivendo hoje. Esse é o grande desafio que acontece na humanidade. Nós estamos aí com um crescimento populacional que cresce de maneira geométrica e, no entanto, essa população vai ter necessidade de alimento. E quando a gente observa como está o mapa da insegurança alimentar no mundo, a gente pode observar que nessas regiões em amarelo, laranja e vermelho, são as regiões onde temos os problemas maiores em termos de distribuição de alimento. Principalmente, como aqui está indicado, que 33% da população do Subsaara, isso representa 200 milhões de pessoas, estão em condições de subnutrição. E essa subnutrição está muito ligada com o baixo uso de fertilizantes, ou em quantidades menores de 10 quilos por hectare. Aqui já vem o primeiro indício de que a fome ou a falta de alimento está relacionado com o uso de fertilizantes. Bom, vamos avançar um pouco mais nisso. Nós vimos que os problemas estão muito mais relacionados na região da África. Esses pontos pretos aqui representam de que forma é o comportamento da África hoje em termos de crescimento populacional com relação ao crescimento da produção de cereais. Nós vemos aqui que é uma reta deitada, ou seja, a população ela cresce muito mais do que o crescimento da produção, o aumento da produção. Diferentemente do que acontece com a Europa, diferentemente do que acontece na América do Norte, onde o crescimento populacional é pequeno, no entanto, a produção de cereais é alta.
Então, são países ou são continentes que têm um abastecimento de alimento muito favorável, diferente do que está acontecendo nessas regiões, como a Índia ou a África, onde o crescimento populacional é muito maior do que o crescimento da produção de alimentos. Isso vai gerando problemas, né? E esse problema também pode ser adicionado, essa condição do crescimento populacional, principalmente no meio urbano. Ou seja, o meio rural está reduzindo sua população, e é onde está o local para se produzir alimentos, e havendo o maior crescimento do meio urbano. E além de haver esse maior aumento do meio urbano, essa população está ficando mais exigente em termos de alimento, fazendo com que haja cada vez mais preocupações de ter alimentos de boa qualidade. Quando a gente vai somando todos esses fatores, né, e não esquecendo que a previsão para 2050 é de 9 milhões de pessoas, né, 9 bilhões de pessoas no planeta Terra, e que muitos consideram que é o limite da sustentabilidade, né, em termos de população para o planeta, nós temos que começar a ficar muito preocupados com essas condições de abastecimento de alimentos. Porque é aí que vai começar, né, talvez, todo o problema de guerra. Né, que a guerra vai ser principalmente pelo alimento. E já dizia aqui o Prêmio Nobel da Paz, como se pode construir a paz de estômago vazio. E na própria mídia hoje, a gente vê muitas informações, né, relacionadas ao abastecimento de alimentos, como a gente pode ver nessas notícias, né, como a necessidade urgente de ação para evitar a fome mundial, o Oriente Médio, a inquietação relacionada à escassez de alimentos. Então, isso é uma preocupação que está crescendo bastante em termos mundiais e que nós temos que realmente estar muito atentos. E tem um dado extremamente impressionante quando a gente relaciona a produção de alimentos com a população no mundo, é que para alimentarmos esses 9 bilhões de pessoas em 1950, o Brasil vai precisar, o Brasil não, o mundo irá necessitar produzir nos próximos 40 anos a mesma quantidade que foi produzida nos 8 mil anos, nos últimos 8 mil anos. Então, é uma grandeza de alimentos que nós vamos ter que estar produzindo. E quando a gente começa a avaliar, olha, temos que aumentar a produção, como nós vamos fazer isso? Né? Quais os caminhos? E realmente nós vamos ter que ter trabalhos árduos para conseguir isso. Observem essa projeção para a produtividade de milho que foi feita pelo Paul Fixen em 2009, né, onde me mostra que o crescimento, né, de produção, que é o histórico, né, ele já vem crescendo de uma maneira relativamente com dificuldades, porque hoje já se usa a genética, usa alta tecnologia para se conseguir esse aumento. E, no entanto, os dados dizem que nos próximos 30 anos vão ter que dobrar esse crescimento. Então, se já está havendo toda essa inserção de tecnologia, de conhecimento, e mesmo assim esse crescimento ele está acontecendo, mas não de maneira tão adequada, né, o que vai buscar essas perspectivas que está se colocando para esse aumento de população, a gente vai observando que isso daí nós vamos ter muito problema para realmente conseguir esses aumentos. Muito bem, esse é um caminho para se aumentar a produção de alimentos. Um outro caminho é o caminho de aumentar a área de produção. E assim nós vamos conseguir buscar esse aumento de alimentos para essa população. Muito bem, o Brasil é um potencial para ter essas áreas? Sim. Quando a gente observa esse levantamento que foi feito pela revista Veja, apesar de um pouco antigo, em 2004, mas ela ainda
ela pode ser usada nos dias de hoje. Quando a gente observa aqui que nós temos 220 milhões de hectares de pastagens que podem ser revertidos para a agricultura, ou ainda áreas que não foram exploradas e são disponíveis para a agricultura, 106 milhões de hectares, a gente começa a pensar que realmente o Brasil é um caminho, né? Vários países não têm mais área para produzir. E isso sem mexer em floresta amazônica ou em florestas que estão sendo cultivadas ou áreas de preservação. Nós temos áreas para mexer. E o Brasil é um potencial, né, para fornecer essas áreas. No entanto, quando a gente avalia as características dos solos brasileiros, nós sabemos que os solos brasileiros são solos que têm uma acidez de superfície e subsuperfície, isso é prejudicial para o fornecimento de alguns nutrientes, né? A elevada fixação de fósforo, até a carência de fósforo em muitos solos, a baixa fertilidade, tudo isso faz com que os solos, apesar de nós termos solos, mas nós vamos ter que saber manejar muito bem quimicamente esses solos para que possa produzir. E aí que entra a condição de o Brasil, né, e o mundo estar utilizando os fertilizantes para buscar essa condição de aumento de produção ou de produções relativamente adequadas para o fornecimento de alimentos. E quando a gente avalia o uso de fertilizantes no mundo, a gente pode verificar nesse experimento de trigo, né, na Inglaterra, que iniciou em 1852 e foi até 1995, esses dados são quanto foi produzido acima do tratamento sem fertilizante, ou seja, nesse ano de 1852, 49% foi produzido acima do tratamento sem fertilizante. E durante todos esses anos, né, praticamente aí quase 150 anos, a média foi de 64%, ou seja, 64% com o uso de fertilizantes se produziu 64% a mais. Isso mostra a grande contribuição que o fertilizante pode dar para o aumento de produção. Ou até em jornais, né, científicos que relatam a importância dos fertilizantes na contribuição para o aumento global de alimentos. No Agronomy Journal, relatando que os fertilizantes são responsáveis por uma média aí de 50% da produção atual e global de alimentos. Então, isso faz com que o fertilizante tenha uma enorme contribuição para a sociedade. Se nós formos avaliar a contribuição dos fertilizantes no Brasil, nós vamos verificar que a linha vermelha aqui, ela representa a área plantada com grãos. A gente observa que não há um crescimento tão grande quanto aconteceu com o uso de fertilizantes ou com a produção de grãos na nossa agricultura. Isso de 92 até 2009. Muito bem. O aumento da produção está seguindo a mesma curva do uso de fertilizantes. O que a gente pode considerar, né, como o fertilizante, um dos responsáveis, né, por esse aumento de produção. Agora, quando nós comparamos que houve um aumento de produção com uma área praticamente fixa, isso significa que o que se aumentou no Brasil foi o rendimento da produção agrícola, o rendimento da produção de grãos. E isso equivale ao quê? Equivale que nós economizamos áreas, ou abertura de áreas para a produção. Então, ainda nós temos muito que crescer e o fertilizante é um grande aliado para que a gente consiga isso. O outro comparativo, para que a gente Dr. Walter, avaliar... Sim. Vamos fazer um breve intervalo? Posso só terminar esse aqui? Sim, por favor. Sim, tá? Aí eu termino o assunto.
Aqui é um comparativo entre o consumo médio do Brasil e o consumo médio de fertilizantes no mundo, colocando 1995 como referência. Então, é possível que observar que o Brasil teve um crescimento no uso de fertilizantes maior do que a média mundial. Tá? Só um segundinho, só para terminar. Sim, fique à vontade. O Brasil hoje tem essa necessidade de uso de fertilizantes para ter um aumento de produção ou para a produção de alimentos. No entanto, nós temos um grande desafio, que é a dependência nossa para a importação, né, na importação de nutrientes ou importação de fertilizantes. E eu gostaria só de deixar aqui registrado um slide que foi mostrado num evento que ocorreu no dia 27 de agosto último pela ANDA, que foi o segundo Congresso Brasileiro de Fertilizantes, onde foi apresentados os novos investimentos que serão feitos aqui no Brasil até 2017 pelas empresas produtoras de fertilizantes. São praticamente 19 bilhões de dólares. E o que isso vai representar? Vai representar o Brasil sair de 28% da sua produção de fertilizantes e ir para 63,5% da sua produção de fertilizantes. Ou seja, nós vamos estar menos dependentes da importação de fertilizantes. Então, isso é uma coisa extremamente importante que, praticamente nos próximos 5 anos, nós podemos estar tendo condições de fertilizantes em maior quantidade e menor despreço, que isso, o produtor agrícola, vai ser de extrema importância. Ok? Então, eu paro por aqui, no nosso primeiro intervalo, e voltamos na sequência, e fica aberto aí para as perguntas. Sim, eu diria aos participantes, nesse momento, que vocês não precisam deixar a sala virtual, porque o intervalo é breve. Nós estamos, nesse momento agora, incentivando aqueles que tenham perguntas a utilizarem a ferramenta no local questions/chat, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ao colega Dr. Walter. Eu vou comentar alguma coisa aqui, porque o Ademar Lima já postou sobre como podemos ter acesso a esses slides, né? Então, Ademar, nós vamos depois no site do IPNI disponibilizar a gravação dessa palestra e você vai poder ter acesso a essa gravação no próprio site do IPNI, ok? Então, aqueles que estão interessados também em ter acesso a essas informações, fiquem despreocupados que ela vai ser disponibilizada no próprio site do IPNI. Sim, diga, Walter. Caso eu não tenha nenhuma pergunta, porque como essa parte é um pouco mais básica, né, a gente pode abrir um pouco mais de tempo no final, quando todo o material for apresentado. Isso como sugestão. Tá, deixa eu só verificar a pergunta do colega Paulo Pavinato, que menciona não seria importante pensarmos em melhorar a eficiência de uso, especialmente de fósforo, em função da baixa eficiência de utilização desses nutrientes pelas plantas? Você quer comentar, Walter? Desculpe, no fim eu fui fazer outra coisa aqui. A baixa eficiência de fósforo. Ele comenta sobre a baixa eficiência de fósforo e como a gente poderia manejar um pouco essa eficiência, né? Sim. Porque você mostrou, Walter, nesse slide que você acabou de mostrar, a maior... Eu até queria dar um pouco de espaço para você abordar isso, já que você participou desse seminário sobre fertilizantes. Como eles veem que esse aumento do potássio, né, de 7% para 60%, acho que 60% de independência, baseado em que ações, Walter? Olha, principalmente com relação à reserva que a Vale está explorando no Rio Colorado, na Argentina. Né?
Então, até foi feita uma brincadeira durante o evento de que o Brasil está incorporando a Argentina ao nosso território, né, para diminuir essa dependência da importação de fertilizantes. Mas a fonte, né, ou a mina que vai estar sendo explorada e que vai estar abastecendo o nosso mercado vai ser essa fonte do Rio Colorado na Argentina que a Vale é quem explora, né? Uhum. Eu queria... Em termos de fósforo, tem outras empresas aí que estão explorando, como a MBAC, né? E que vão estar... tem projetos, né, que vão estar favorecendo o nosso mercado. Certo. Eu queria contribuir também, até com a participação do colega Pavinato, sobre a questão do fósforo. A gente já está pensando em organizar uma série de iniciativas para estudar com mais proximidade a questão da eficiência do fósforo, até mesmo porque a gente está vendo um movimento fantástico que está acontecendo em toda a agricultura do centro-oeste brasileiro, de favorecer o operacional e com isso prejudicar a eficiência dos fertilizantes através do uso indiscriminado da adubação a lanço. De maneira nenhuma a gente é contra essa técnica, mas que em alguns casos isso sim permite que a eficiência de uso de fósforo seja reduzida, né? Então por isso a gente pode tratar esse assunto com mais sutileza em outras versões do webinar, né? Walter, se você quiser continuar... Eu só acrescentaria também com relação ao fósforo, que é o caso da calagem, né? Sim. A gente sabe que a calagem vai estar favorecendo muito o fósforo, e hoje a relação calcário-fertilizante que se usa no Brasil ainda é muito baixa, ou seja, o calcário ainda é muito subutilizado. Talvez pela calagem a gente já possa estar favorecendo muito a eficiência do uso do fósforo, né? Perfeito, concordo plenamente. Os nossos solos agrícolas hoje, grande parte, estão ácidos. Walter, se você quiser continuar a sua palestra, a gente finaliza esse intervalo. Só para que eu fique tranquilo, o que está visualizando é o meu slide aqui, né? Sim, é. Tá ok. Então, só voltando na ideia da palestra, né? Então, nós relatamos sobre a fome no mundo e que há necessidade de aumentar a produção, vai haver uma necessidade de produção de alimentos, né? O Brasil é um potencial para isso, ele tem condições para estar produzindo esse alimento em função de ter solos e ainda ter espaço para aumentar a produtividade, né? Então, mas os nossos solos são pobres. Então, o que fazer? Então, a grande alternativa que se apresenta aí são as boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes. Eu vou pedir desculpa, mas eu vou ter que correr um pouquinho para que eu possa terminar no tempo correto. As boas práticas para o uso de fertilizantes, inicialmente, nós temos que pensar em fazer o básico, né, como a conservação do solo, porque situações como essas não cabem quando a gente está pensando em ter uma eficiência de adubação. Tá? Como uma condição dessa, né, onde a enxurrada está levando todo o adubo da área para regiões onde não tem cultura, né? Então, a conservação é um primeiro passo que às vezes tem que ser feito, né? ou algo mais básico tem que ser feito para que essa eficiência possa ser realmente feita. Né? E aqui nós temos o nosso diagrama de manejo de nutrientes do 4C, que é a fonte certa, na dose certa, na época certa, no lugar certo. Isso envolvendo aspectos ambientais, econômicos e sociais. Aqui eu faço alguns pontos importantes dentro desses aspectos, né? Que é
utilização eficiente dos recursos, como a energia, trabalho, nutriente e água, o retorno do investimento, porque trabalhar sem ter um retorno de investimento e buscar aqui também o lucro, que é o objetivo também do produtor, que isso aqui é o agronegócio que nós estamos tratando, tem que ter o lucro, né? E também o lado social, ter alimentos acessíveis, né? E esse é também um grande problema ainda que nós temos no Brasil, que é o transporte e distribuição desses alimentos, né? Então, todo esse aspecto, quando nós estamos falando dos 4C, eles também estão envolvidos, né? Não esquecendo da qualidade do ar e da água também. Falando da fonte certa, quando nós falamos da fonte certa, basicamente nós sabemos usar qual o elemento que realmente ou qual o produto realmente nós temos que usar dentro das condições que nós vamos trabalhar. E aqui eu vou exemplificar. No caso de uma ureia, né, que tem uma perda por volatilização, que dependendo das condições, podendo chegar aí a 40%, 50%, né, nós temos aqui uma produtividade do milho baixa. À medida que se usa medidas para diminuir essa volatilização, seja através de um produto como nitrato de amônio, ou através do uso de uma ureia com NDPT, que vai reduzir a volatilização, né? Temos que lembrar bem, ela não elimina, mas ela reduz a volatilização da ureia, né, ou da amônia. Isso já promoveu o melhor aproveitamento dessa fonte que nós usamos e foi revertido isso em maior produtividade. Esse é um trabalho do Cantarella, do IAC e outros. Da mesma forma, nesse trabalho do Lara Cabezas, né, onde mostra perdas acumuladas de amônia proveniente da aplicação superficial e incorporada de diferentes fontes nitrogenadas. Aqui nós já estamos avaliando fontes e a forma que é, né, local de aplicação, se é incorporada ou na superfície. E todos nós sabemos que a ureia, quando em condições de aplicação em cobertura, né, favorece muito a perda por volatilização. A gente pode observar que à medida que se incorporou essa fonte, né, a ureia, houve uma redução significativa nas perdas de nitrogênio. Então, associando aqui o local, né, ou a forma de que está sendo aplicado e a fonte, a gente pode aumentar em muito a eficiência do nosso fertilizante. Eu aqui vou fazer um relato de um trabalho do professor Martinelli, né, em 2007, onde ele trabalhou com a ureia em toda a cadeia, desde a produção até ser consumida. E vamos nos ater aqui na aplicação do fertilizante, da ureia. O trabalho que ele apresentou, 47% do nitrogênio foi perdido no momento da aplicação. Então, esse é um momento chave para que a eficiência de uma aplicação de ureia, né, a aplicação do nosso nitrogênio, seja eficiente, né. Há perdas durante a cadeia? Tem, mas não tão grande quanto ocorre. Se nós conseguirmos trabalhar melhor isso aqui, seja por uma incorporação, seja trabalhando com ureia, com NDPT, nós vamos estar tornando a nossa aplicação mais eficiente. Então, os tipos de fertilizantes, eles são extremamente importantes, principalmente quando a gente trabalha com fertilizantes nitrogenados, né? Hoje, nós temos os convencionais que são usados, a ureia, pelo preço, o ponto de N é um preço bastante acessível, e isso faz com que grande parte dos produtores utilizem a ureia, né? Mas temos hoje uma evolução do fertilizante, né? Ele com inibidores ou aditivos para diminuir essa perda de nitrogênio, seja ele revestido com substâncias aí que diminuam, né,
a perda de nitrogênio e liberem esse nitrogênio de maneira que a planta possa estar absorvendo de uma maneira mais eficiente durante um tempo maior do ciclo da cultura, ou de uma liberação controlada, né, que são recobertos em encapsulados. Esses é uma evolução dos fertilizantes e tem contribuído muito para a eficiência de aplicação de fertilizantes. Aqui a gente não discute aspectos econômicos, né, se esses nutrientes, se esses produtos são mais caros ou não, mas o aspecto de tecnologia que é aplicado neles e que favorecem bastante o uso deles em termos de eficiência. Dose certa. Quando nós falamos em dose certa, existe, até chegar naquela tabela de recomendação, um caminho bastante grande e que despende muito trabalho e dinheiro, né, para chegar nessa tabela. Seja através da correlação, que metodologia deve ser usada, a calibração, para que seja feita uma interpretação correta, as curvas de resposta para entender o que se deve adicionar, né, à medida do teor do nutriente no seu solo. Então, esse é um trabalho que a pesquisa faz e que tem um valor inestimável. No entanto, quando se chega no momento de aplicar, né, falta reparo nos implementos de aplicação, seja por falta de uma maleta, e que todo aquele trabalho que foi feito, e aqui eu adiciono também a amostragem de solo, né? Se uma amostragem já foi muito bem feita, ela foi mandada para um bom laboratório, a recomendação foi feita por um bom agrônomo, tudo isso é jogado no lixo, né, se nós estamos usando equipamentos onde não tem um bom reparo, uma boa manutenção. Porque as doses que vão estar sendo aplicadas não são as corretas. Né? E aí, com as fotos do Pedro Henrique, a gente tem vários exemplos disso que acontece normalmente na agricultura. Então, aqui um equipamento com manutenção, onde isso não despende muito dinheiro e nem muito tempo, mas o retorno que vai dar isso depois de uma aplicação é muito grande. Né? Uma homogeneidade da aplicação, e a planta vai receber aquilo que realmente ela precisa. E a gente sabe que os fertilizantes, eles têm diferenças, né, de granulometria, e a gente tem que ter muito cuidado com esses aspectos, porque essas diferenças, às vezes, é o que faz essa distribuição não ser tão bem homogênea. Né? Então, é conhecer muito bem qual é a distância, né, de distribuição para que ela se torne o mais homogênea possível e a adubação possa ser a mais homogênea possível também. Tratando do assunto época certa, esse aqui é o nosso modelo, nosso Dr. Eros, né, para quem não conhece. Esse é um trabalho muito bem feito na Fundação MT, onde foi avaliado a aplicação de N no milho, ou seja, aqui nós estamos vendo a soja, mas o N foi aplicado no milho que antecedeu a soja, em doses de 0, 50, 100 e 150 quilos de N. E a gente vai observar que à medida que o N foi sendo aumentado, o rendimento da soja também foi aumentado. Isso se caracteriza, o trabalho desse se caracteriza pelo fato de que hoje a soja tem exportado muito mais N do que a fixação tem fornecido. E isso nos remete a dizer que está faltando nitrogênio no sistema. Então, à medida que se põe ou que se aplica o nitrogênio no milho na safra anterior, nós vamos ter aí uma resposta positiva da soja. Da mesma forma, no milho safrinha, né? Doses um pouco menores, 0, 30, 60 e 90, mas a gente vai também observar que o rendimento da soja respondeu a esse N aplicado na cultura anterior. Então, essa inserção do N dentro do sistema é extremamente positiva. E a gente pode ver aqui, só detalhando um pouco a altura, né, em relação ao Eros. Né? A gente observa que
o desenvolvimento da cultura também foi bastante positivo. Quando nós estamos falando em época de aplicação, né, esse trabalho do Bax também mostra, né, a aplicação em dias antes do plantio e dias depois do plantio, né, com 10, 20, 30 dias. E a gente vai observar, quando se aplicou 20 dias depois do plantio, o rendimento ele foi positivo em termos de rendimento, quando comparado aqui à aplicação antes do plantio. Né? E aqui, apesar de nós não termos diferença, né, houve aqui, em algumas condições, um ganho, né, positivo, né, em relação aos dias dentro da aplicação depois do plantio. Essa é uma resposta do algodoeiro da aplicação parcelada de potássio na semeadura e em cobertura. Nós temos aqui solos menos deficientes, ou com teores de potássio muito mais próximos do adequado, né, para a cultura, e as respostas foram um pouco diferentes. Mas, no entanto, quando os solos eram mais deficientes, a aplicação, né, entre semeadura e cobertura, ela respondeu mais. Então, esse parcelamento da aplicação de potássio em algodão, ele respondeu muito bem em condições de solo mais deficiente. E aqui a gente vai ver que o melhor resultado foi quando se colocou 1/3 em cobertura e o restante na semeadura. Então, mostrando que a época de aplicação ele tem uma importância também fundamental no rendimento da cultura. E lembrando que isso vai depender também, conforme esse trabalho, das condições de fertilidade desse solo. O local certo. Em termos de local, nós temos aqui um trabalho feito por Prado Fernandes, onde ele mostra os diferentes locais de aplicação, ou seja, são 2 locais, a lanço ou em suco simples ou suco duplo. E essa é uma aplicação de fósforo na cultura do milho. À medida que se aumentou a dose de fósforo, a gente observa que para cada local de aplicação houve uma resposta positiva da aplicação, né, com aumento de rendimento. No entanto, aquele que melhor respondeu foi a aplicação no suco de plantio, numa dose de 135. No entanto, isso vale lembrar que o local tem uma importância extremamente grande quando a gente compara a aplicação no suco com relação a lanço. Eu aqui vou buscar um pouquinho do comentário que o Eros fez, que ele disse que ele entende muito bem o porquê, né, dessa adubação a lanço. No entanto, ele fez ali um comentário de que não é uma das formas mais eficientes de se aplicar. Né? E esse trabalho mostra muito bem isso, que à medida que se aplica localizado o fósforo, a resposta é muito mais positiva que a luz. Né? Da mesma forma, quando localizamos o fertilizante no algodoeiro, né, aqui em várias distâncias abaixo e ao lado, a gente vai observar que quando não se aplica fertilizante, realmente nós temos um rendimento muito baixo em termos de comprimento radicular. À medida que se localiza esse fertilizante, nós vamos ter um rendimento melhor. E aqui, no caso, quando se colocou a 10 centímetros do lado da semente, o crescimento radicular ele foi mais expressivo. Aqui dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Esse é de um trabalho do professor Ciro Rosolém do Botucatu, né, onde mostra que a aplicação de 2 linhas abaixo e ao lado da semente teve um desenvolvimento da planta muito melhor, significativamente melhor, quando se aplicou abaixo, bem abaixo da semente.
Algumas práticas complementares que eu gostaria de colocar como prática para uma boa, para se obter uma maior eficiência da aplicação de fertilizantes, a calagem, né, como todos nós sabemos, que à medida que nós atingimos pH em torno de 6 a 6,5, a grande parte dos fertilizantes, dos nutrientes vão estar com a sua disponibilidade aumentada e favorecendo assim a nutrição da planta. Esse é um trabalho da Embrapa, onde mostra que sem calcário o rendimento foi muito mais baixo de quando se aplicou calcário. Se a gente só comparar essa dosagem aqui, que está praticamente em torno de 80 kg de P2O5, quando se aplicou 1,8 quilos, quando se aplicou 6,6 toneladas por hectare de calcário, a produtividade, o rendimento da soja foi maior, ou praticamente igual à dose de P2O5 de 200 kg. E aqui foi colocado 100 kg de P2O5. Então, isso só para que a gente possa ter uma noção exata do potencial que é se fazer a calagem. Em termos de gesso, melhorar o ambiente de subsuperfície, né, diminuindo a atividade de alumínio, fornecendo cálcio e enxofre em camadas mais profundas e aumentando ou melhorando o ambiente radicular e assim a planta vai ter condições de formar um sistema radicular que vai explorar um volume de solo melhor e assim aproveitar muito mais água e muito mais o fertilizante. Esse é um outro exemplo de uma foto que nós obtivemos da Fundação MT, mostrando esse aprofundamento do sistema radicular, né, e ter um maior aproveitamento do volume de solo. Da mesma forma, esse trabalho do nosso colega Eduardo Caires mostra que o aproveitamento de nutrientes pela planta, quando se faz o uso crescente de gesso, isso é bastante favorecido. Desculpa. Ou seja, à medida que se aumentou as doses de gesso, nós tivemos um aumento na absorção ou na disponibilidade dos nutrientes, né? Então, bastante favorecida pelo aumento do sistema radicular e uma exploração maior, né, da planta e buscando esses nutrientes. Esse é um trabalho da Fundação MT também, onde mostra um efeito do superfosfato simples em comparação com o supertriplo. Nós sabemos que o super simples tem o gesso incorporado no seu grânulo, então, na condição de zero de gesso, de aplicação de gesso, né, que nós temos doses crescentes de gesso e aqui a produtividade, nós vamos observar aqui aonde não havia a presença do gesso, o super simples teve um desempenho muito melhor do que o super triplo, que não tem o gesso na sua composição. À medida que foi sendo colocado o gesso, o que aconteceu foi que o super triplo ele foi superando o super simples, porque o gesso tem, o super triplo tem mais fósforo, né? E com o fornecimento do cálcio e enxofre, ele teve uma resposta, a soja teve uma resposta mais positiva. Essa é uma foto onde mostra o super triplo no suco e o super simples no suco. Então, aqui nós temos a presença de enxofre. E aqui nós não temos a presença de enxofre. E a planta responde a isso, ela mostra isso. Né? Matéria orgânica fundamental, né, para as boas práticas. E aqui a gente utiliza dos comentários do Leandro Zancanaro da Fundação MT, onde ele diz que as áreas de alta produtividade têm como o manejo que prioriza a produção de matéria orgânica, de material orgânico, solos com matéria orgânica maior e boa qualidade operacional de todas as atividades. Rotação de culturas fundamental, no sentido de trazer de volta ou recuperar elementos, né, que estão em camadas do solo, onde a planta sozinha, sem a
ou associação com uma gramínea, ela sozinha não consegue buscar esses elementos e o capim aqui, no caso da braquiária, consegue trazer isso e recuperar elementos que estão em profundidade. Esse trabalho de recuperação de fósforo do Djalma Martinhão, né, que durante 22 anos ele fez e manteve esse trabalho mostrando que essa recuperação ela é possível. Dr. Walter? Tá? Sim. Estamos chegando ao final. Tá, mais alguns minutos? Aqui. Tudo bem. Sim, eu vou pular isso daqui porque, na verdade, eles relatam da mesma forma que o outro, mas dizer que aqui são trabalhos com milho e sorgo, solteiro ou associado na semeadura ou em cobertura com braquiária ou pânico, mostrando que essa associação, quando comparada com o solteiro, ele tem um aumento de produtividade, né? E o principal, né, é que o ganho que se tem em ter de volta esses fertilizantes, ou a eficiência de uso dos fertilizantes é maior, né? Isso é fundamental quando se tem associação entre duas culturas, ou uma cultura e uma forrageira. Né? Só para terminar, esse trabalho, o trabalho da Fundação, onde mostra, esse trabalho, eu acho que ele é fundamental, ele mostra que houve, de 2004 a 2009, um aumento de uso de fertilizantes. Né? Então, ele sai aqui de 120 e pouco, vamos colocar, e foi para 170. No entanto, o uso de NPK por tonelada de grãos produzida reduziu. O que significa isso? Que houve um aumento de produtividade. E isso foi gerado pelo uso do fertilizante. Eu vou pular essa parte, então eu coloco essa frase do Norman Borlaug, que a agricultura é a maior invenção da humanidade, mas graças a Deus ainda não está terminada, é isso que nos faz aí se mover sempre para buscar novos meios de estar produzindo e buscar novas tecnologias. Desculpa, gente, se eu corri agora no final, mas realmente eu acho que eu exagerei um pouco nos slides, mas eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Walter, pela brilhante apresentação. O intuito, Dr. Walter, foi exatamente possibilitar levar várias informações que estão dentro de um escopo muito grande, que é o escopo de boas práticas para aumentar a eficiência dos fertilizantes. Então, isso é uma temática bastante abrangente, não é em apenas 40 minutos que a gente vai resolver grandes situações. Mas já tratamos de colocar alguns pingos nos is. Né? Bom, eu gostaria, antes de encerrar esse webinar, de fazer alguns comentários finais. Né? Primeiro eu queria agradecer imensamente ao Walter, que se dedicou a preparar essa apresentação e falar para vocês sobre essas boas práticas. Agradecer a vocês, participantes, e aqui eu posso mencionar que no momento são 27 presentes e alguns já deixaram a sala, talvez por problema de conexão na internet. Então, muito obrigado a vocês. Queria lembrar que, como a gente está numa fase de evolução de uso dessa ferramenta, já estamos programando para o dia 7 de novembro, às 16 horas, novamente, horário de Brasília, o próximo webinar, e vocês receberão um convite para participar também. Né? Nós vamos mandar uma avaliação, né, por e-mail para vocês, tá? Para que vocês deem a opinião de vocês com relação a essa ferramenta, ao uso
essa ferramenta, como vocês que são audiência estão recebendo as informações que estão sendo veiculadas, né? Se está chegando a contento, se não, né? Então vocês vão receber um e-mail com uma avaliação dessa nossa atividade de hoje. Como a título de simples acaso, eu queria pensar alguns participantes aqui da plateia e possibilitar eles mencionar se nesse momento eles tiveram alguma dificuldade de entendimento. Tá? Então, colega Luiz Geraldo Carvalho Santos. Está me ouvindo, Luiz Geraldo? Se você falar, se você tiver um microfone, as pessoas vão te ouvir agora. Você conseguiu escutar bem a palestra? Talvez o Luiz Geraldo não tenha microfone à disposição. O Lenine Arraes. Colega Lenine, consegue me escutar? Escuto sim. Você conseguiu acompanhar a palestra? Teve alguma dificuldade? Não, a transmissão foi boa, a qualidade do áudio e dos slides ficaram bons. Ok. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Colega João Paulo Ferreira. Tá escutando, João Paulo? Talvez o colega João Paulo também não tenha microfone à disposição. Bom, eu vou chamar o Dr. Walter. O Dr. Walter está escutando ainda, né, Dr. Walter? Sim, sim. Nós temos aqui ainda as perguntas que ficaram dos participantes. Eu queria tratar delas agora. Né? O colega Eduardo parabeniza a iniciativa e também pergunta, faz um comentário que a gente tem escutado bastante, que a indústria de fertilizantes não tem liberado nenhuma novidade há muito tempo. Né? E será que teremos algum novo produto que disponibilize mais nutrientes por mais tempo, sem perdas? Você tem alguma novidade? Não, particularmente o que a gente tem de novidades são esses que estão no mercado, né? São esses produtos de liberação controlada, ou de liberação lenta. Isso está muito mais relacionado hoje a nitrogênio, alguns produtos com potássio. Talvez o que a gente possa ter aí mais para o futuro é algo mais envolvendo o fósforo, né? Sim. Mas não existe grandes novidades. Né? O colega Hélio de la Torre pergunta, em caso de calagem excessiva, como será a disponibilidade de micros, manganês, boro, zinco e outros? Quer comentar? Sim, sim. Os elementos que são mais prejudicados com uma calagem, às vezes ela não precisa nem ser excessiva, né? A própria elevação do pH em torno de 6, 6,5 já vai reduzir bastante, principalmente o manganês. O manganês tem uma relação muito problemática com pHs mais próximos do básico, né? Então esse é um elemento que fatalmente haverá problemas, né? O zinco também, né? Da mesma forma, o cobre, mas o cobre ainda, o grande problema do cobre nem tanto é a calagem, mas ele está muito mais com a matéria orgânica, né? O problema dele com o pH é menor do que o manganês e o zinco. Perfeito. O colega Carlos Bento escreve, em solo arenoso, com nível alto de alumínio na camada de 20 a 40, qual seria a melhor opção? Fazer calcário e gesso ou somente calcário?
De 20 a 40, calcário e gesso. Quem vai trabalhar nesse 20 a 40 vai ser o gesso, né? Porque a dificuldade de incorporação nessa profundidade ela é grande, né? E o calcário ele não desce com facilidade no perfil. Então, para essa profundidade, quem vai estar trabalhando melhor é o gesso agrícola, né? Perfeito, perfeito. Vou continuar com as palestras aqui, com as questões. Se há algumas questões a mais, não, todo o pessoal está avisando que está entendendo muito bem, isso é bom. Diga. Só complementando ali, porque ele falou calcário e gesso, né? Uhum. Essa é uma preocupação que a gente sempre tem que ter, né? Porque quando a gente fica pensando só no gesso, dependendo da quantidade que se coloca, você pode estar fazendo aquela lavagem de bases, né? Da camada mais superficial para a camada mais subsuperficial, né? Então, essa conjugação que se faz calcário e gesso, ela é importante para se manter, né? A relação de bases na camada superficial mais adequada, né? E você reduz um pouco essa lixiviação de bases para camadas mais subsuperficiais. Sim. Que bom que no final aqui surgiram bastante questões aqui. Já vi o colega Danilo Bononi diz que, haja vista que a eficiência produtiva das culturas vem aumentando, as curvas de extração estão sendo atualizadas? Aliás, essas curvas de extração é uma coisa que muita gente me pergunta e me pede, né? E na verdade a gente não tem isso, né? O que a gente poderia responder melhor a isso é que o que tem acontecido hoje na agricultura é que tem se buscado cada vez extrair a maior produtividade possível, né? Tenta-se produzir mais. E isso faz com que haja uma necessidade maior de repor esses nutrientes, né? Então, a minha preocupação não seria tanto com essas curvas de extração, mas aquilo que a planta realmente tem necessidade para produzir, que é cada vez maior, né? E a gente tem que estar acompanhando isso sempre. E isso a gente tem que estar fazendo através das análises de solo, né? Certo. O colega Thales Rosa comenta sobre a questão do advento dos organismos geneticamente modificados na cultura do milho resistente a glifosato. Existe algum trabalho com aumento da deficiência de manganês em milho? Não conheço. Eu também. Acredito, pelo que eu conheço, eu desconheço. Eu acredito que não tenha. Eu também não tenho nenhuma novidade nesse assunto. Aliás, só para... Ele está perguntando do milho, mas durante muito tempo foi veiculado em palestras, né? Que a soja RR ela tem uma necessidade maior de manganês. E, na verdade, isso não é bem correto, né? Sim. Ela não existe essa necessidade maior dela comparado com a convencional. São outros problemas a nível de solo que faz com que a planta não tenha disponibilidade de manganês e isso faz com que ela tenha deficiência. Mas isso é um problema solo, não um problema genético da planta, né, de ter maior necessidade. Sim, inclusive acabou de ser publicado um artigo no finalzinho de 2011. Agora eu vou me permitir a não mencionar os autores que eu não estou lembrando, mas do pessoal do Rio Grande do Sul, mencionando e no ensaio deles, né, não houve nenhuma correlação entre presença da transgenia e necessidade de mais manganês ou não, né, no caso da cultura da soja. Bom, nós podemos aqui estender bastante a nossa discussão, Walter, que está bastante interessante, mas nós temos também um horário a cumprir, né?
Eu queria continuar, com a permissão de todos, mostrando a minha tela novamente, para lembrá-los de visitarem o site do IPNI, www.ipni.org.br, para vocês terem acesso a informações e publicações e também uma interação conosco, né? Convidá-los a visitar o site do ipni.net, que é o site oficial do Instituto a nível internacional, para visualizarem um novo aplicativo que está disponível. Para isso eu vou abrir o Google Chrome aqui para mostrar para vocês, aqueles que já tiverem aí em mãos, por exemplo, um iPhone, né, ou um smartphone, podem fotografar a imagem aqui do QR, que vai direcioná-los direto para o aplicativo no iTunes, que é uma ferramenta de biblioteca de fotos de deficiências nutricionais em diferentes culturas. Tá? Então, aqui alguma imagem da entrada do aplicativo, tem aqui dendê, batata, arroz, sorgo, soja, cana-de-açúcar, trigo e várias outras culturas, e para cada uma delas as fotos de deficiência de quase todos os nutrientes e a descrição dos sintomas. Então, aqueles que considerarem valiosa essa ferramenta, de uso bastante prático, de dia a dia, está à disposição na loja da iTunes. E, agradecendo novamente a todos, gostaria de desejar a todos um bom final de semana e até o próximo webinar, que será avisado e um convite será colocado à disposição dos senhores. Um abraço a todos, muito obrigado, bom final de semana.